O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. Ele não citou o nome do Corinthians em momento algum. Não tocou, até onde falou do assunto Corinthians. O desafio é espetacular, é maravilhoso, é o maior clube do Brasil, com vários títulos como desafio para conquistar, mas o discurso que serviu para o passado, ele serve para o clube agora. Então, no dia que ele não estiver no Flamengo mais, ou tiver que ser cobrado por alguma coisa, ele vai ter que jogar limpo. Ele tem que falar a real. E aí, não adianta dizer que ninguém entendeu, que não foi isso que falaram, que eu tô chateado, que não é nada disso. Gente, tá aí, né? O que ele falou. Tseng, primeiro, né, a questão profissional do Flamengo... Aqui, a questão profissional do Flamengo fazer uma oferta para ele e aceitar, isso faz parte do processo. E aí eu acho tudo certo. Tá tudo certo, o Flamengo não fez nada de errado, o Flamengo viu um potencial nesse treinador, ele vai lá e foi atrás e ele ficou seduzido pela proposta do Flamengo. Até aí, ok. Aí não tem problema nenhum. Eu só faço convite a esse rapaz que falou aí, que deu entrevista, né, o Vitor Pereira, para ele assistir as entrevistas que ele deu falando sobre as questões familiares. Só isso, para ele entender o que ele falou. Ele rodou, gaguejou e não falou nada. Ele não teve coragem de responder as perguntas. Né? A pergunta sobre o Corinthians. Primeiro porque a pergunta foi feita pela TV Fla, né? Então já deu para ver que foi uma coisa bem orquestrada, porque as 2 primeiras perguntas foram de órgãos ligados ao Flamengo, e logo em seguida a resposta dele, o assessor de imprensa pegou e já falou não vai falar mais nada. Me estranha, né, o Vitor Pereira, porque você lá na Arábia, você bateu de frente com o tradutor da Arábia, né, do time, acho que foi o time da Arábia, eu não sei em qual clube você estava, que ele falou, não, ninguém vai falar o que eu vou falar o que eu penso e tal, e você não teve coragem de responder a profissional que estava ali, que fez a pergunta para você, e a pergunta que era óbvia, e que é uma pergunta um pouco mais clara, né, que ela não tem uma ligação com o Flamengo, e não foi orquestrada, não foi planejada e nem organizada. Ela perguntou simplesmente porque ela estava fazendo o trabalho dela, e você não teve coragem. A verdade é essa, você não teve coragem, você ficou quieto e já tinha já tudo programado, porque o assessor falou e você não teve a mesma coragem que você teve em peitar o tradutor. Eu só sinto assim uma ponta, é lamentável, é vergonhoso, sabe por quê? Sim, porque assim, nem a palavra Corinthians ele falou.
Esse mesmo Corinthians, Vitor Pereira, que te deu a oportunidade para você estar presente no Flamengo hoje. Porque se você não estivesse trabalhando no Corinthians, provavelmente você não seria contratado pelo Flamengo. Né? Esse mesmo Corinthians que abriu as portas para você e a mesma torcida que você não teve coragem de falar, né? Porque quando você fala assim, não, eu não devo nada à minha família. Não, você deve sim. Você deve sim, as pessoas que te trataram bem, as pessoas que te propuseram uma série de coisas boas, te colocaram à disposição uma equipe para trazer a sua sogra, né, para dar as condições para você poder trabalhar. A verdade é que você não teve coragem, né, de falar até o nome do Corinthians. Então, só por você não ter a coragem de falar o nome do Corinthians, meu clube anterior... O teu clube anterior foi o Corinthians. Tenha coragem, fala. Por você não ter coragem de falar isso, eu prefiro nem comentar. Porque um homem e um sujeito que faz esse tipo e tem esse tipo de comportamento, não dá para você acreditar nele. Como você falou, o comportamento dele daqui para frente vai ser dessa forma. Quem vai acreditar no Vitor Pereira nesse sentido? Como profissional, ótimo, é bom treinador, mas quem vai acreditar no que ele vai falar? Né? Porque se ele não teve a coragem de falar uma palavra, uma simples palavra, né? Um agradecimento. E assim, sinceramente, eu não acredito que o Duílio tenha falado, olha, vai lá, se pronuncia, porque você falou em eventos fora do clube. Ele deu entrevistas fora do clube dizendo exatamente a mesma coisa sobre a família. Não, é minha sogra, não posso, vou ficar, não vou ficar. Então, assim, é lamentável, porque de um lado, e aí eu tenho que fazer essa comparação, nós temos o Abel Braga com um comportamento exemplar, tem o jeito dele estourado ou não, mas é um comportamento exemplar. Errou, peço desculpas, é momento da calma. Abel Ferreira? Abel Ferreira, isso, tá. O treinador do Palmeiras. Né? E a gente tem esse tipo de comportamento. Faz assim, ô Vitor, pega os teus vídeos, provavelmente, pega os teus vídeos que você falou sobre a família e fala. Esse teu contrato de 1 ano, você esqueceu o que você falou quando você se apresentou. Você falou que você fez o contrato de 1 ano porque lá fora, nos Emirados, na Arábia, não sei qual país, você fez contrato de 2 anos e 1 ano depois você não se sentia mais à vontade para trabalhar durante 2 anos e ficou com problemas para romper o contrato. Por isso que você fez o contrato de 1 ano com o Corinthians. Não, seria normal, não quero mais trabalhar no Corinthians. Muito obrigado, eu tenho outras perspectivas e tenho também o problema da minha família. Mas isso é um problema meu que eu resolvo. O Corinthians não tem nada a ver. Eu agradeço ao Corinthians pela oportunidade, agradeço aos dirigentes e principalmente, Vitor, eu acho que você esqueceu. Você falou, não devo nada, só a minha família. Não, você deve sim a uma torcida que no momento mais crítico do Corinthians te apoiou, cobrou dos jogadores. Cobrou e muito dos jogadores, inclusive prometendo, olha, se não ganhar o jogo, no dia seguinte nós estaremos aqui, mas nós estamos com o treinador. Você não tem noção disso. Você não tem noção disso. Você tem outros princípios, outros valores, porque pelo seu comportamento dá para entender isso, o que você gosta. Né? Então, assim, é lamentável. A torcida do Corinthians não merecia esse tipo de tratamento. E as pessoas que te acolheram também. Essa mesma diretoria do Flamengo é a mesma diretoria que trabalhou com o Jorge Jesus quando o Abel estava empregado. Essa mesma diretoria que trabalhou com o Paulo Souza quando ele estava empregado para trazer outro jogador. Treinador. É outro treinador. Então, assim, acho que eles vão se dar bem nesse sentido. Olha, eu vi o Vitor Pereira misturando aí melão com abacaxi. Porque, assim, a passagem dele pelo Corinthians, e ele falou muito bem, e até me chamou a atenção em determinado momento, que eu fiquei até um pouco com compaixão do Vitor Pereira, porque foi um esforço grande para terminar esse trabalho. Olha, vocês não sabem o que eu passei, um monte de noites sem dormir. Isso daí faz parte. No Flamengo ele vai passar também noites sem dormir. Naturalmente, ele tem um grande time, um grande elenco que pode ganhar tudo mais uma vez, como o Flamengo tem ganhado muita coisa nos últimos anos. Mas tem uma cobrança alta, cobrança proporcional ao investimento, aos jogadores que você tem. Ele vai viver isso no Flamengo. O que se viu foi o Vitor Pereira relatando a passagem dele pelo Corinthians. Agora, essa condução da saída e o motivo que ele alegou para sair, para depois acertar, essa condução continua sem ser explicada. O Vitor Pereira ficou muito seduzido, como acho que todo mundo ficaria se o Flamengo aparecesse com a proposta como apareceu. Né? Ele está vendo no Flamengo, ele deixou bem claro, olha, eu estou chegando aqui em um lugar que é o melhor elenco do continente que eu tenho. Muita gente no meu lugar toparia, certamente toparia, não há problema nenhum nisso. O que se discute é a condução da história toda. Como foi perguntado para o Vitor Pereira pela repórter. Só um minutinho. Eu tenho fontes. Fontes, elas apareceram. Elas sempre aparecem em alguns assuntos, né? Fontes
Então que elas aparecem aí, vou deixar claro aqui, fontes de dentro do clube do Corinthians e fontes confiáveis. Jamais o Corinthians pediu para você vir a público e falar, viu, Vitor Pereira? Jamais, você sempre ficou com a liberdade para falar o que você sempre quis. Jamais. Jamais. Então não use o nome do Corinthians e não use o nome de pessoas que estavam lá dentro para você, falar o que você falou. Jamais. Fontes seguras de dentro do Corinthians acabaram de passar. Nós nunca pedimos a ele para se pronunciar e falar o que ele falou. Ele sempre falou o que ele quis. Então, e o assunto familiar, Alex, só veio à tona porque o Vitor Pereira levantou o assunto, dizendo que não aceitaria a proposta do Corinthians, não tinha uma ideia de trabalhar a curto prazo, porque ele vivia um problema familiar com a sogra dele, enfim, com a família dele em Portugal. Tanto é que ele cita, olha, os meus auxiliares, alguns não vieram comigo para o Flamengo, cada um tem o seu problema. Uns vão resolver a situação, vai levar mais tempo para resolver, outros não vão resolver, outros já resolveram. E essa condução, esse ato aí não está explicado. Até mesmo ele porque explicou a passagem dele pelo Corinthians na visão dele porque aceitou o Flamengo. Até mesmo porque o pessoal da comissão confiava e acreditava naquilo que ele estava dizendo. Claro, quem falou de assunto pessoal, quem veio com isso foi o Vitor Pereira, não foi a imprensa. Não foi que a imprensa... Não, o Vitor Pereira falou, eu não vou ficar e não vou trabalhar, não é minha ideia trabalhar, porque eu tenho problemas pessoais que eu tenho que resolver. Problemas com a sogra dele, problemas com a família dele. Ele que falou isso. E ele não está se explicando o que houve, se o problema foi resolvido, qual era o problema, qual o tamanho do problema. Agora, o Flamengo é tentador? Claro que é tentador. Muita gente no lugar dele aceitaria. Agora, a condução, para mim, continua sem ser explicada. Para mim, a situação ficou muito clara, para ser bem sincero, no que ele pensou. Eu acho que ele se seduziu pela possibilidade de ser campeão com o Flamengo, que ele não via no Corinthians, e a partir do momento que o Flamengo chegou com essa possibilidade que o Corinthians não lhe oferecia, ele mudou de opinião. Isso está muito claro. Agora, tendo ficado muito claro, por quê? E aí eu vou pegar com a assessoria de comunicação do Flamengo, que vale a pena ter coletiva assim? Se é para a pergunta que está todo mundo esperando para ouvir a resposta é feita pela própria televisão oficial do clube, porque a repórter da Band, eu já vi gente lá